Amém. Gente, uma coisa engraçada que acontece assim, acontecia lá em casa, né? Eu não sei quem sabe, mas eu moro com minha mãe e com minha avó. E eu morava com minha irmã também, mas minha irmã se mudou. Foi morar com o marido dela. Enfim, eu vi minha avó passar por várias fases. Cara, aqui em cima eu sempre tropeço com muitas coisas. Eu vou andar para o outro lado. Voltando, eu vi minha avó assim passar por muitas fases, né? Porque eu moro com ela desde que eu sou muito pequeno. Então, teve uma fase, assim, ela está com 91 anos agora. Teve uma fase ali, eu acho que entre os 80 e os 90, que ela tinha um hábito muito ruim. Tipo assim, a gente dava um presente para ela e a gente tinha que ser muito criterioso. Porque, dependendo do que fosse, ela pegava aquele presente e dava para alguém. Para não ter o trabalho de comprar, ela ia e reaproveitava o presente. E às vezes ela dava para alguém conhecido que sabe, entendeu? Aí acontecia aquele caos. E caramba, que legal, acabei de dar um presente desse para a vovó, você está com ele, coincidência. E chegou um determinado momento que meus tios, né, os filhos da minha avó, eles vinham dar presente para ela e falavam: ó, não dá para ninguém isso aí não, hein? Ou então vinham dar um presente para ela e pensavam assim: pô, o que eu posso dar que ela não vai dar para alguém? Aí dava comida, coisas assim que não tem. Ou então coisas com o nome dela, né, uma caneca, Celi. É difícil achar outra Celi, né? Para entregar. Então, assim, hoje a gente vai ler um texto, né? Como eu falei, fala sobre a oferta da viúva pobre. Só que muitas vezes a gente lida com Deus da mesma forma que a minha avó lidava com esses presentes. A gente pega algumas coisas boas que a gente tem e, em vez de entregar tudo para Jesus e o nosso melhor para Ele, a gente entrega de uma forma leviana, a gente entrega retendo parte disso. E era de fato o que acontecia. Então eu vou começar a ler a partir do 41. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Amém. Cara, qual é o contexto aqui dessa passagem? A gente ficou uma semana aí sem up, né? Porque a gente estava no retiro. Então, vou tentar lembrar de forma breve para a gente o que aconteceu ao longo do capítulo 12 de Marcos. Esse capítulo marca alguns embates de Jesus com alguns grupos religiosos da época. Primeiro, eu trouxe a palavra falando sobre aquela polêmica de pagar ou não imposto a César, né? O deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Depois disso, acho que foi o Igor que pregou o embate de Jesus com os saduceus, aqueles caras que não acreditavam na ressurreição e vieram perguntar para Jesus se um homem, se uma mulher morresse, se uma mulher era casada com um homem que tinha 7 irmãos, aí morreu o primeiro, aí o segundo casou com ela para poder cumprir uma lei que existia entre eles, e por aí sucessivamente acontecia. Na ressurreição, de qual dos 7 ela vai ser esposa? Enfim, Igor trouxe essa palavra. Em seguida, o Léo pregou aqui sobre o embate que Jesus teve, que na verdade foi até um embate legal, entre Jesus e o mestre da lei, onde o mestre da lei chega para Jesus e pergunta qual o maior mandamento. E na semana retrasada, Fabrício trouxe a palavra, né, onde Jesus, na verdade, toma a iniciativa de questionar e perguntar aos homens aquela coisa de: poxa, como é que estão dizendo que o Cristo é filho de Davi, se existe um salmo que está dizendo que, na verdade, ele é o Senhor de Davi? E aí, a gente chega aqui no texto da viúva. Beleza. O que acontece? Existe um contraste, uma diferença que Jesus deixa claro, assim, entre essa viúva pobre que ofertou ali, para vocês terem ideia, essas 2 moedas que ela ofertou, cada moedinha dessa valia, ela era a 64ª parte de um denário. Ou seja,
você divide um denário, que era o salário de um dia, né, de um trabalhador braçal, por 64, dava o valor dessa moeda, que era a menor moeda possível de ser usada ali naquele tempo. E ela ofertou 2 dessas moedas, que provavelmente serviriam para o sustento dela naquele dia. Então, assim, a viúva era muito pobre, não tinha nada, era uma mulher desprezada mesmo, assim, talvez, né, aos olhos humanos, desprezível, insignificante, alguém que passaria, assim, despercebida. E, por outro lado, logo no final da perícope anterior, né, Jesus diz, né, cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, receber saudações nas praças, ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Então existe mesmo assim essa distinção. Enquanto essa viúva era uma mulher humilde, piedosa, esses mestres da lei eram pessoas que estavam em destaque ali na sociedade, gostavam de ser chamados, tem até outra passagem que diz isso, gostavam de ser chamados de mestres publicamente, gostavam de sentar na frente, de ser vistos, de ser notados. Só que o mais impressionante é que Jesus, ele diz, cara, esses camaradas aqui, eles deram do que sobrava. Mas essa mulher, que, poxa, assim, aos nossos olhos, talvez não tenha nenhum valor, cara, ela deu tudo que ela tinha para viver. Ela deu mais do que todos eles. Por mais que humanamente você olhasse para ela e pensasse assim, cara, ela é menos rica do que eles, ela é menos atraente do que eles, talvez ela seja até menos legal de estar próximo, mas ela deu mais do que todos. Ela ofertou tudo que ela tinha para viver. E diante desse contraste, o que Jesus faz? Ele chama os discípulos. Ele não simplesmente fala. Ele quer marcar aquilo que ele vai dizer. Então ele fala, gente, vem aqui que eu quero falar uma coisa. E aí sim ele diz isso que eu falei. Afirmo que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. O desejo de Jesus aqui, nesse texto e nesse momento, era fazer dessa mulher um modelo de fé a ser seguido, um modelo de discipulado bíblico. Quando o Léo pregou aqui, quando o mestre da lei, ele se achega a Jesus, ele pergunta, qual é, de todos os mandamentos, o mais importante? E o que Jesus diz? O mais importante é este, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Na verdade, aquela viúva pobre, ela estava exemplificando o que significava cumprir o maior mandamento ali. Ela era, na verdade, um exemplo prático. Jesus fazia muito isso, ele ensinava alguma coisa e logo em seguida ele colocava aquilo em prática ou mostrava alguma situação. E aqui acontece exatamente isso. Essa viúva, então, passa a ser um exemplo, um modelo para a gente seguir. E aí, diante dessa explicação breve, eu queria que a gente pudesse pensar aqui, sim, na viúva, é claro, mas por que motivos, muitas vezes, a gente não entrega tudo para Deus? Ou por quais razões a gente às vezes insiste em oferecer para o Senhor só o que sobra do nosso tempo, do nosso esforço? Então, eu queria levantar 2 pontos para a gente. O primeiro, por que a gente insiste em dar a Deus aquilo que nos sobra, seria pelo fato da gente crer num Jesus diferente daquele que está revelado nas Escrituras. Se você perceber, como eu já citei aqui, no finalzinho da passagem anterior, na verdade não só no fim, durante a passagem toda Jesus está ensinando algo. E muitas vezes quando Jesus fazia isso, ele estava corrigindo uma ideia errada. Tanto que o que ele diz é, como é que estão dizendo que o Cristo é filho de Davi, se na verdade no Salmo lá ele diz que ele é Senhor? Então Jesus ele estava corrigindo a mentalidade daquelas pessoas. E são muitos desses que estão ofertando
nesse momento em seguida? Então, quando o nosso coração não entende, quando a gente não consegue assimilar biblicamente quem Jesus é, cara, a gente tende a oferecer para ele só os restos. Se a gente não tiver consciência de que, até mesmo a passagem diz isso, que Jesus é o Senhor da nossa vida, cara, talvez a gente se contente em oferecer restos. Talvez a gente pense que é importante a gente guardar alguma coisa para a gente, porque a gente fica inseguro, a gente tem medo. Cara, será que vai valer a pena entregar tudo? Mas a partir do momento que a gente tem consciência de quem Jesus é, através das Escrituras, porque opinião não, mas é o que está revelado na Escritura que é importante. É isso que a gente tem que seguir, não é o que o nosso coração pensa, o que as pessoas dizem. Tanto que nesse tempo aqui, muitas pessoas seguiam esses líderes e criam naquilo que eles diziam. Só que o que importa não é o que estão dizendo por aí, o que importa não é a escola de samba, não é o programinha do YouTube, não é nada disso que importa para a gente. Não importa nem o que eu falo, nem o que eu acho, nem o que nenhum pastor acha. O que importa é que a palavra revela para a gente sobre quem Jesus é. E é a partir desse entendimento que a gente vai aprender a entregar tudo para Jesus. Olha o que diz em Malaquias 1:8. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Está lá em Malaquias 1:8. Então, o que o Senhor fala através desse texto é que, poxa, você entregaria de presente para uma autoridade importante, sei lá, você vai dar um iPhone quebrado para o cara? Toma aqui de presente. Claro que não. É claro que não. Então, assim, por que será que o povo queria e achava que poderia entregar para Deus algo que não fosse o melhor que eles tivessem? Com certeza, porque na mentalidade deles, eles não enxergavam a Deus como eles deveriam. Porque, assim, se um governador merece receber presentes e coisas boas, cara, quanto mais o nosso Deus, que é o Senhor do céu e da terra, é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Então, a partir do momento que a gente se distrai e perde de vista isso, cara, inevitavelmente a gente vai oferecer, cara, para Ele os restos, as sobras. Se crermos no Cristo, revelado na palavra de Deus, jamais hesitaremos em dar a Ele todo o nosso melhor. E aí eu queria que você pensasse aí, cara, em que Cristo que a gente tem crido aqui? Em que Jesus a gente tem acreditado? Existe um texto, né? Também lá no Antigo Testamento, acho que é Josué, que Josué ele se encontra com um anjo, né? E, enfim, a conversa acontece e o anjo fala, né? Cara, eu venho aqui como comandante do exército do Senhor. E Josué pergunta para ele assim: você é por nós ou por nossos inimigos? E ele fala: nenhuma coisa nem outra. Porque Jesus é quem Ele é, o Senhor é quem Ele é. Ele não é quem a gente acha, quem a gente quer que Ele seja. Ele não é quem a nossa denominação escolheu para ser. Cara, Jesus é quem Ele é. Então a gente precisa estudar essa palavra e levá-la a sério todos os dias. A gente precisa estar sempre atento para que a gente não se engane. Não seja enganado, não seja levado para cá e para lá por todo vento de doutrina, por todo tipo de esquisitice que dizem por aí. Sabe, eu falei na última vez que eu preguei aqui, que, poxa, vocês precisam estar atentos, cara. Eu posso falar às vezes uma besteira aqui, Deus me livre, cara. É um medo grande que eu tenho. Mas assim, vocês têm que estar prontos sempre a questionar e a dizer, cara, isso não é bíblico. Esse não é o Jesus que eu creio. Esse não é o Jesus que me salvou. A gente tem que entender, a gente tem que conhecer esse Jesus, e é por meio da palavra que a gente conhece. Em segundo lugar, a gente tem a tendência de oferecer os restos para Deus, em segundo lugar, porque a gente se esquece da nossa condição diante dele. O verso 42, diz que uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequenas moedas de cobre, de muito pouco valor, ali na caixa de oferta. E, cara, essa viúva, ela era uma mulher pobre. É óbvio que a gente também corre o risco,
no nosso tempo de olhar para os pobres, e o Clóvis fala isso às vezes, eu acho que é importante a gente dizer, cara, os pobres não são sagrados. Os pobres, os ricos, todo mundo precisa de Jesus. A pobreza que realmente a gente precisa valorizar na palavra, assim, na nossa vida, é a pobreza de espírito. O que significa isso? Jesus ele diz no Sermão do Monte, bem-aventurados os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus. Pobre em espírito é aquele que reconhece a sua condição diante de Deus. Pobre em espírito é aquele que sabe que se não fosse pela misericórdia do Senhor, ele estaria perdido. Então, assim, essa mulher não era simplesmente uma mulher pobre. Ela reconhecia a condição dela diante de Deus. É claro também que a riqueza, em muitos casos, ela cega a gente. Ela atrapalha a nossa forma de enxergar, ela dificulta para a gente entender essa pobreza que a gente tem. Porque em muitos momentos a gente tem tantas coisas, cara, que às vezes a gente pensa, poxa, para que eu preciso de Deus? Eu já tenho tudo aqui, está tranquilo do jeito que está. Mas olha só, vocês lembram daquela passagem onde Jesus ele vai jantar na casa de um fariseu chamado Simão, e enquanto ele está jantando com esse homem, chega ali uma mulher conhecida por todos ali como uma pecadora, e essa mulher leva consigo um frasco, um vaso de perfume, um vaso caro. Ela pega esse vaso, quebra, derrama todo o perfume, oferta todo aquele perfume a Jesus, derrama ali, unge a cabeça de Jesus com aquele perfume. Depois ela se coloca aos pés de Jesus, chorando, beijando os pés dele, molhando os pés dele com as suas lágrimas, seca os seus pés com os seus cabelos. E o que Jesus diz para Simão, depois de... Simão achava que Jesus... Poxa, como é que esse homem é um profeta e ele não percebe que tem uma pecadora encostando nele? E aí Jesus responde isso. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então, assim, aquela mulher, para ter aquele perfume caro, ela não poderia ser pobre. Aquilo ali não foi uma oferta de 2 moedinhas. Aquele perfume era caríssimo, caríssimo. Só que o valor daquilo que ela ofereceu para Jesus estava no fato de ela não ter retido nada para ela. Ela quebrou o vaso, o perfume caiu todo, não tinha mais o que entregar. Então, essa mulher, diferente da viúva, não era pobre, mas ela reconhecia os seus muitos pecados foram perdoados. Ela reconhecia a pobreza dela diante do Senhor. Então, a gente precisa, cara, todos os dias, cara, lembrar diante de Deus, cara, quem somos nós diante dele? Quem somos nós? Tudo que a gente tem vem das mãos do nosso Deus. Se a gente está aqui hoje, se a gente está respirando, é porque Jesus tem dado vida para a gente, tem dado fôlego para o nosso coração. Não é porque o nosso braço é forte, não é porque a gente é inteligente, não é porque a gente tem dinheiro. Cara, tudo vem das mãos do nosso Deus. Felizes são aqueles que reconhecem a sua insignificância diante de Jesus. Se a gente não reconhecer isso, poxa, pensa comigo. Uma vez eu assisti um pastor dizendo, nem sei o nome dele, mas assim, me abençoou demais. Um pastor dizendo sobre o problema do mal, né? Por que no mundo a gente vê tanta coisa ruim se Deus é bom? E o que esse homem diz no vídeo, ele diz assim, cara, a pergunta está feita do jeito errado. Como pode um Deus santo e justo, todo-poderoso, bom, como pode um Deus como esse, depois de, na noite de ontem, ver tudo que eu pensei, ver tudo que eu imaginei, ter visto todos os meus pecados e me manter vivo, não ter me levado naquela mesma noite? Como pode um Deus como esse permanecer misericordioso? Como pode Deus ser tão paciente diante de tantos erros, tantas falhas? Poxa, a gente tem um mar de pecados, a gente peca em todas as coisas. Tem uma frase também que diz, cara, até mesmo na nossa adoração a gente peca, e muitas vezes. Quantas vezes a gente levanta a mão aqui, mas a gente está pensando em outra coisa, a gente está querendo ser exaltado.
a gente tem um mar de pecados e uma gota de sofrimento, uma gota. Porque o nosso Deus é paciente, Ele é bondoso. Então a gente precisa reconhecer, cara, quem a gente é diante desse Deus. Porque se a gente se olhar com um olhar arrogante, de autossuficiência, cara, a gente nunca vai entregar para Deus tudo. Pelo contrário, a gente é tão bom, cara. Poxa, eu consigo cuidar das coisas. Eu consigo. E o que a gente pode fazer, então, de prático para mudar? Para mudar isso e dar o nosso melhor para Jesus, dar o nosso máximo, entregar toda a nossa vida. Em primeiro lugar, lembre-se através da palavra de Deus quem Jesus é. Lembre-se através da palavra de Deus quem Jesus é. Que a palavra possa alimentar o nosso coração e trazer para a nossa mente o verdadeiro Jesus, quem de fato Ele é. Eu pensei em falar algumas coisas aqui, mas eu coloquei só um versículo que me chama muita atenção. Está lá em Apocalipse. E lá no finalzinho mesmo, João, ele teve essa visão, né? Ele viu Jesus ali, glorificado. E vamos lá, vou ler para vocês. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Ele está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o nosso Deus, como a gente canta. Esse é o Jesus que alcançou nossa vida. Esse é o Jesus que abriu os nossos olhos para ver a verdade. Esse é o Jesus que estava lá no princípio, no dia que Deus resolveu criar todas as coisas. Esse é o Jesus sem o qual nada do que existe teria sido feito. Esse é o Jesus que antes de tudo e no qual tudo subsiste. Esse é aquele que chama cada estrela do seu exército celestial. E, cara, tão grande é o poder dele, tão imensa é a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Esse é o nosso Jesus. Se a gente não tiver consciência de quem Ele é, a nossa vida vai se resumir a oferecer restos. Como se Deus fosse nosso servo, como se Ele fosse alguém que de fato Ele não é. E a gente nunca vai viver uma vida plena com Ele. A gente vai continuar do mesmo jeito, sempre querendo fazer diferente, mas nunca fazendo. Em segundo lugar, peça ao Espírito Santo convicção pelos seus pecados. Muitas vezes a gente se sente até mal, a gente fica incomodado porque a gente tem falhado e a gente se sente assim, indigno mesmo das coisas, mas a gente não sabe às vezes o que está acontecendo. Às vezes a gente não sabe nem se está acontecendo alguma coisa ou se a gente está maluco. Então a gente precisa orar e pedir ao Espírito que Ele venha revelar para a gente aquilo que a gente tem feito que desagrada a Ele, aquilo que não está de acordo com a palavra. Eu acho que, inclusive, enquanto a gente vai lendo, Deus Ele vai revelando para a gente, né? Ele vai mostrando, né, aquilo que está errado, aquilo que a gente tem desagradado a Ele. Mas olha o que diz em João 16:8. Jesus está falando aqui sobre a vinda do Espírito Santo, né? E Ele diz: quando o Espírito vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Jonatas fala sempre esse versículo. E é o Espírito que convence a gente, sabe? Às vezes o nosso coração está duro também, pode ser que a gente esteja um pouco indiferente. Peça ao Espírito que te dê convicção dos seus pecados. Ele vai te mostrar aquilo que você tem falhado, vai te conduzir a toda a verdade, como a palavra diz. Em terceiro e último lugar, ouse entregar tudo que você tem a Jesus. Ouse entregar tudo. Uma vez que você crê em Cristo, conforme as Escrituras, como o Clavinho também falou no retiro, uma vez que
você enxerga a si mesmo da forma que a Bíblia te enxerga, como um pecador que carece da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Ousa entregar tudo que você tem a Ele. Cara, arrisca tudo, entrega confiante. Olha o que diz em Malaquias 3:10. Olha o que Deus diz. Aqui está falando sobre dinheiro, mas a gente pode falar sobre qualquer outra coisa, porque essa promessa é de Deus. Olha só, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Então, olha que doideira, cara. No momento que a gente entrega tudo para Jesus, no momento que a gente se rende completamente, entrega todo o nosso tempo, toda a nossa energia, todo o nosso dinheiro, o que for, cara, olha que doideira, Jesus ele promete que ele vai derramar sobre nós bênçãos sem medidas. Eu não estou dizendo aqui que você vai ser rico, tanto faz. Na verdade, isso daí é completamente secundário. O que Jesus está falando das riquezas, cara, do reino de Deus. Já imaginou, cara, sua família conhecer Jesus? Já imaginou seus amigos sendo salvos? Já imaginou quantas experiências a gente pode ter com Jesus quando a gente entrega tudo para Ele? Você já pensou nisso? Isso vale mais do que qualquer coisa, mais do que o nosso tempo, mais do que o nosso dinheiro, mais do que aquilo que a gente faz. Às vezes eu fico pensando, eu não sei, vamos pensar junto. Você consegue, nem todo mundo aqui trabalha, mas vocês têm dinheiro, assim, minimamente. Cara, se eu te perguntasse, você se lembra, sei lá, com o que você gastou 2 meses atrás do seu dinheiro? Cara, talvez você nem lembre. Pô, o que você comprou, o que você fez? Aquela série que você assistiu, cara, nem faz tanta diferença para você hoje, meu irmão. Você, tipo assim, hoje em dia, se você não tivesse assistido, não ia mudar nada. Você percebe que essas coisas que a gente, às vezes, investe o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos recursos, a nossa energia. Poxa, se a gente investisse isso no reino, você consegue pensar as consequências que isso teria? A gente está falando aqui de 2 tipos de coisas. Coisas terrenas e coisas celestiais, coisas eternas. Coisas que não vão passar nunca. Se Jesus alcançar sua mãe ou seu pai, isso nunca vai passar, isso nunca vai acabar, é para sempre. Porque Jesus, quando escolhe, quando chama alguém, ninguém pode alterar isso. Então, por que a gente não investe naquilo que é eterno? Por que a gente não coloca todas as nossas forças, cara, naquilo que nunca vai passar, ninguém vai tirar da gente? Tem que ser desse jeito, é para isso que Jesus chama a gente, a sua igreja. Quando Jesus diz, lá nos evangelhos, ele fala disso. Ele fala que, cara, se a gente não renunciar a tudo que a gente tem para ser discípulo dele, a gente nem é digno dele. Isso é difícil. Esse texto aqui, todo texto que eu venho pregar aqui, na verdade, é sempre muito difícil, porque Deus sempre fala muito comigo e me questiona muito em relação a essas coisas. Toda vez que eu prego, eu fico mal pra caramba, porque é difícil, cara, viver essas coisas mesmo, não é fácil. Não é fácil. Mas Jesus está chamando a gente, cara, então a gente tem que dar um passo de fé. A gente tem que crer, meu irmão, a gente tem que aceitar e avançar em direção ao alvo, que é Jesus. Olha o que o Hernandes Dias Lopes fala. Isso é muito profundo. A questão não é quanto damos, mas quanto retemos. A questão não é a porção que damos, mas a proporção. Jesus qualifica o sacrifício como grande ou pequeno, não pela quantia dada, mas pela quantia retida para nós mesmos. Então, assim, você consegue entender? Não é o que a gente está dando, é o quanto a gente tem retido, quanto a gente poderia dar, quanto a gente poderia fazer. Essa viúva podia ter dado uma moedinha só. Ela não estaria em pecado contra o Senhor, mas ela deu tudo. Não foi exatamente isso que Jesus fez na cruz? Jesus não entregou toda a vida dele. Ele não entregou até a última gota de sangue. Em algum momento você viu Jesus recuar. Em algum momento você viu Jesus desistir. Acho que não vai valer a pena. Pelo contrário. Cara, se Jesus fez isso pela nossa vida, meu irmão, poxa, o que a gente tem que fazer por Ele? O que a gente tem que fazer por Ele? Será que dar um restinho de tempo do meu dia lá,
Chegou na hora de dormir, esqueci de orar. Pô, será que aquela oração de 1 minuto, obrigado por esse dia, amém. Poxa, será que é isso que Jesus merece? Aquele trocado que estava no bolso aqui da casa, botou a mão, lembrou que, ih, caramba, achei R$2. Vou dar isso aqui de oferta. Cara, é isso que Jesus merece? Todo aquele que contempla o Jesus revelado nas Escrituras e percebe sua própria indignidade, é levado pelo Espírito Santo a oferecer a Deus toda a sua vida. Então, eu queria, que a gente pensasse nessas coisas mesmo, sabe? A primeira pessoa que tem que pensar nisso aqui sou eu, com certeza. Se tem uma coisa que eu gostaria de fazer, quando eu estava estudando esse texto, eu fiquei muito curioso, assim, porque é algo que eu desejo para a minha vida. Conseguir entregar tudo, sabe? Então, hoje antes de vir eu estava orando, estava pedindo a Deus que Ele me ensinasse essas coisas, sabe? A gente é muito falho, muito ruim, mas Deus é fiel, cara. Deus é poderoso. Cara, Jesus pode fazer isso com a gente, cara. Jesus pode levar a gente para um lugar diferente. Eu creio nisso, cara. Eu creio nisso, eu creio em Jesus, cara. Eu não acredito em mim. Eu tenho todas as dúvidas do mundo quando eu estou aqui, quando eu estou fazendo alguma coisa. Mas de Jesus eu não duvido, cara. Eu sei que Ele pode. E Ele tem todo o poder para transformar a gente, cara. Ele tem todo o poder. A palavra é viva para que a gente enxergue esse Jesus de verdade. Então, assim, que a gente avance dessa forma. Que a gente avance dessa forma para a glória de Deus. Para que a gente viva uma vida relevante. Para que a gente seja uma igreja, cara, que alcance os perdidos, que ainda não conhece a Jesus. Que seja desse jeito. Amém? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Que ao mesmo tempo, né, que confronta a gente, Pai, muitas vezes entristece a gente. Porque a gente se vê tão falhos, Senhor, tão limitados. É a mesma palavra que nos motiva a mudar. É a mesma palavra que nos encoraja a fazer diferente. É a mesma palavra que dá para a gente confiança de que é possível mudar, Senhor. Se dependesse da gente, a gente estava perdido, Senhor. Muito obrigado porque você nos deu essa palavra, Senhor. Muito obrigado pelo Espírito Santo que vive em nós, Senhor, e nos torna completamente capazes, Senhor, de viver uma vida santa, de viver uma vida que te glorifica, Senhor, de viver uma vida completamente entregue ao Senhor, Jesus. Muito obrigado por isso, Senhor. A gente não duvida de você, Senhor. A gente não duvida da Tua palavra. A gente não duvida das Tuas promessas. Mesmo que a gente duvide da gente mesmo, muitas vezes, Senhor. A gente crê no Senhor e te pede, Jesus, que você nos ensine a crer em você como a Tua palavra revela. Que você nos ensine a enxergarmos a nós mesmos, Senhor, como você nos enxerga. Para que a gente assim possa ousar, Senhor, te dar tudo que a gente tem. A gente tem certeza, Jesus, como a Tua palavra fala, que aqueles que abriram mão de casas, família, campos, por causa de você e do Evangelho, vão receber 100 vezes mais, Senhor. A gente crê nisso, Senhor. A gente crê nas Tuas promessas, a gente descansa nelas, Senhor. Então, faz assim na nossa vida, Senhor. Tem misericórdia da gente, conduz todo esse culto aqui para a Tua glória, para o Teu louvor. Só você é digno, Senhor. Seja exaltado em nome de Jesus. Amém. Amém.